Você já se perguntou quem realmente é Satanás? Ou de onde vieram os demônios mencionados na Bíblia? Hoje, vamos mergulhar numa das partes mais misteriosas e inquietantes das Escrituras, o surgimento do mal espiritual. Prepare-se para entender, com profundidade, o que está por trás do caos, da desordem e da morte no mundo. Essa é uma batalha que vai muito além do que os olhos podem ver. No começo, em Gênesis capítulo 1, Deus cria um mundo belo, organizado, tirando a vida do meio da escuridão e do caos. Ele confia aos seres humanos a responsabilidade de governar essa criação em seu nome. 7 vezes Deus declara: "Isso é bom." E até hoje, nós sentimos esse bom em momentos de beleza, verdade, amor e generosidade. Mas em Gênesis 3, algo inquietante acontece. Surge uma criatura em rebelião contra o Criador. Não sabemos ainda como ou por que ela se rebelou, mas ela aparece com um objetivo: destruir o bem que Deus criou. Essa criatura misteriosa é a primeira imagem do mal na Bíblia. Ela distorce tudo o que Deus planejou para o bem. Conduz os humanos à desobediência, arrastando-os de volta ao caos e à morte. Daquele momento em diante, a rebelião humana se entrelaça com uma rebelião espiritual. E a história bíblica mostra como isso se repete, repetidamente. Mas espere aí, tudo isso começa com uma simples serpente? Bem, há pistas no texto de que essa serpente não é apenas um animal qualquer. O Éden é descrito como um lugar elevado, onde a terra e o céu se encontram, onde criaturas humanas e espirituais coexistem. Ou seja, essa serpente pode ser sim um ser espiritual. Mais tarde, profetas como Isaías falam sobre o trono celestial de Deus, cercado por criaturas espirituais chamadas serafins, uma palavra em hebraico que, curiosamente, também significa serpente ardente. Essa conexão sugere que a serpente era, na verdade, um ser celestial que fazia parte do conselho de Deus. Mas como mostra o profeta Ezequiel, esse ser se rebelou contra a sabedoria divina, querendo tomar o lugar de Deus. E é exatamente essa a proposta que ele faz a Adão e Eva: que eles governem o mundo por conta própria, com sua própria sabedoria. E por isso são todos expulsos do jardim. A serpente, condenada a rastejar, continua sua missão nas sombras. A Bíblia dá indícios sutis de onde esse ser continua atuando. Ele está por trás de divisões, ódios, guerras. É chamado de serpente, de dragão do mar, de criatura do deserto, até mesmo de rei da morte e do túmulo. Recebe vários títulos: tentador, maligno, diabo, que em grego significa caluniador. Mas, e Satanás, esse é o nome dele? Na verdade, não. Satanás é um título. No hebraico está sempre com o artigo o na frente. Ha-Satan, o adversário, porque ele não está a favor de nada. Ele é contra tudo e usa mentiras para arrastar a criação de volta para a escuridão. Agora, e os outros seres malignos que a Bíblia chama de demônios? De onde eles vêm? Lembra do conselho divino, os seres espirituais criados por Deus para governar com ele? A Bíblia diz que alguns desses também se rebelaram. Isso acontece várias vezes. Depois da serpente, vem a rebelião dos filhos de Deus mencionada. Em Gênesis 6, esses seres se envolvem com mulheres humanas e dessa união nascem guerreiros violentos, os famosos Nefilins. Sim, esses são talvez os personagens mais estranhos da Bíblia. Mas, para os leitores antigos, isso fazia todo o sentido. Muitos reinos ao redor de Israel diziam que suas cidades foram fundadas por reis gigantes, meio homens, meio deuses. Esses reis eram vistos como detentores de sabedoria divina e poder. Mas a Bíblia inverte essa visão. Ela diz: esses reis não são heróis, são humanos corrompidos, dominados por forças espirituais malignas, espalhando violência no mundo criado por Deus. Um desses reis é Nimrod, de Gênesis 10,
que funda a cidade de Babilônia, símbolo da arrogância humana. Seu nome, inclusive, soa como a palavra hebraica para rebelde. Essa história leva à construção da Torre de Babel, outra tentativa de exaltação humana. Mas Deus dispersa essa rebelião. Mais tarde, Moisés, em Deuteronômio, explica que esse momento marca a entrega das nações aos exércitos celestiais rebeldes, os deuses do dinheiro, do prazer, do poder militar. Moisés é o primeiro a chamá-los de demônios, seres espirituais menores que influenciam o mundo com base na idolatria. Eles agem tanto em estruturas de poder corrompidas, quanto na vida pessoal de cada pessoa. Exploram nosso egoísmo, nossa ganância e até mesmo a fragilidade do nosso corpo. A Bíblia mostra que o mal espiritual está por trás de tudo aquilo que tenta arrastar a criação de Deus de volta ao caos, à escuridão e à morte. E é por isso que quando Jesus entra em cena, ele declara: meu verdadeiro inimigo não é de carne e osso. Para Jesus, toda dor e sofrimento no mundo são sinais de que a criação está aprisionada pela morte e pelo mal espiritual. Mas ele sabia que isso não era o fim da história. Para libertar a humanidade, seria preciso vencer o mal e a morte. Mesmo que isso custasse tudo, Jesus veio para confrontar esse mal de frente. Não como um guerreiro violento, mas como o Filho de Deus, cheio de compaixão, autoridade e poder espiritual. Ele curava os doentes, libertava pessoas oprimidas por demônios e perdoava os pecados. Cada milagre era um sinal de que o reino de Deus estava rompendo as correntes da escuridão. Ele não ignorava o sofrimento, mas via nele uma prova de que o mundo estava em cativeiro. E, ao mesmo tempo, uma oportunidade para anunciar libertação. Jesus sabia que seu maior inimigo não era Roma, nem os fariseus, nem os pecadores. Era a força invisível que havia se infiltrado na criação desde o Éden. A serpente antiga, o tentador, o adversário. Durante seu ministério, Jesus enfrentava essas forças diariamente. Ele não apenas as confrontava, ele as derrotava. Mas a batalha final aconteceria de um jeito inesperado. Jesus sabia que a única maneira de vencer o mal de forma definitiva era se entregar. A cruz não foi um fracasso. Foi a arma secreta de Deus. Ali, o Filho de Deus absorveu todo o peso do pecado, da violência e da morte sobre si. E ao fazer isso, expôs e desarmou as forças espirituais do mal, vencendo-as com o amor. 3 dias depois, a ressurreição de Jesus provou que a morte não tinha mais a palavra final. Ele venceu. E ao vencer, abriu um novo caminho, um novo começo para a humanidade. Um povo que agora pode viver livre das correntes espirituais invisíveis, que pode escolher o bem, o amor, a verdade, que pode reinar com Deus, restaurando o mundo com Ele. Essa foi a história por trás de Satanás e os demônios, mas não termina aqui. No próximo episódio, vamos ver como Jesus abre o caminho para uma nova humanidade, um povo que, mesmo em meio às trevas, carrega a luz de Deus. Não perca, e se essa mensagem falou com você, compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir exatamente isso hoje.